Então, na verdade, o dia 2 de abril foi escolhido pela ONU, né, para representar essa data. Mas a gente, como a gente já fala todos os dias sobre o autismo, é legal ter uma data específica, mas a gente pega o mês de abril inteiro para poder tentar conscientizar as pessoas. Então, a gente usa desse artifício, né, dessa data e dessa divulgação toda, para poder falar mais e mais do que a gente faz diariamente. E você já falou das comemorações, isso que eu queria saber de você. Vários eventos, várias ações já vêm sendo realizadas, né? E a programação, em relação à programação da data também, não tem? Isso, Então, os eventos antes, hoje, inclusive, vários eventos já estão acontecendo, né? isso, E isso. você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o mês de abril para as pessoas autistas e para as instituições, para os grupos, para os coletivos é muito importante, porque acaba que hoje em dia as pessoas estão chamando as próprias pessoas autistas para poder divulgar e para poder participar, né? A gente fala que para falar da gente, só a gente mesmo para poder falar melhor, né? Então, é bom porque tem um mês inteiro para poder chamar todas as pessoas, para a gente poder ter agenda para ir em todos os lugares, porque a gente recebe muito convite, a gente, enquanto instituição, a gente recebe muitos convites, né? Ontem mesmo a gente fez 2 palestras em BH, então a gente foi, voltou de madrugada para poder chegar aqui e participar de mais eventos hoje, que tem 3 eventos que a gente vai participar hoje. Então a gente vai passar em algumas cidades aqui ao redor, né, da região, para poder conversar, para poder falar sobre autismo, fazer essa conscientização que a gente tem feito. Então, o mês de abril ele é usado justamente para isso, para poder mostrar o que a gente faz durante o ano inteiro. Eu tenho visto aqui na página do Facebook da Aspas vários eventos, inclusive você falou de BH, é lá na Assembleia, esse evento foi ontem ou é hoje? Não, ontem a gente fez uma palestra numa associação, que é a AMAR, que é lá do Barreiro. Então eles fizeram um evento super bacana. Então a gente foi para poder ler, né, o livro da Peixinha Doroteia, que é um projeto meu e da Dani, junto com a Aspas. E a gente fez uma palestra e contamos a história do livro lá no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, junto com um outro escritor, que é o Samuel, que ele tem 8 anos de idade e é autista e escritor. Então eles reuniram a gente para poder contar e falar um pouco da vida, né, de um artista autista. E a assembleia é do dia 17. Então a gente vai para lá para lutar por políticas públicas. E hoje está tendo um evento também. Isso, hoje a Dani até tá numa caminhada, né, que a escola chamou ela. A gente tem aqui, né, para falar um pouquinho aqui na rádio, em Boabas. E à tarde a gente vai na PAI para poder falar. E o tema lá da PAI hoje, a gente vai falar sobre a importância do suporte para pessoa autista. E uma coisa, você já adiantou, dia 17 tem um evento da Assembleia Legislativa de Minas. Tem mais algum outro destaque que você quer trazer para o mês de abril? Então, eu acho que é muito importante as pessoas prestarem atenção nesse tanto de movimento, né, que as pessoas autistas fazem durante o abril, porque é a oportunidade de verem a gente, né, porque tá tudo tão corrido, e como a gente tirou o mês inteiro para poder falar sobre o autismo e as pessoas verem, né, então a gente tem essa visibilidade mesmo de prestarem atenção na gente. Então, é muito importante procurar assim, os coletivos de autistas, associações, ver o que está acontecendo e ir também nesses movimentos, nesses eventos, nessas datas, porque é um mês inteiro de conscientização e tá muito legal mesmo. Você falou de prestar atenção na gente. Uma das maneiras que eu vi que chama a atenção é a Peixinho Doroteia, né? Isso, é. Você é o artista, você é o dono da Peixinha. Isso. Ou a Peixinha já não tem dono mais? Então, eu criei, né? Eu sou o criador da Peixinha Doroteia, mas acaba que eu falo que a Doroteia é cada um da gente, porque ela representa a pessoa autista, né? E a Dani, que é a presidente da associação, eu convidei ela para escrever o segundo livro comigo, e foi um outro passo que a gente deu para chegar nos adolescentes, até nas pessoas adultas, além das crianças. Então, acaba que a Doroteia é a comunidade autista.
Como que nasceu a peixinha Doroteia? E por que o nome Doroteia? Então, Quem é Doroteia, Doroteia? a Doroteia é uma peixinha autista. Eu sou escritor de literatura infantil, então eu já tinha uns personagens que são peixes. Então, o fundo do mar ali já era um movimento legal. E aí, a continuação na história desses peixinhos, eles vão para o fundo do mar e encontram uma peixinha que fica ali solitária, de fone de ouvido. Então, para representar a vinda do meu diagnóstico, né, do meu laudo de autista. É, então, ali eu coloco como esses peixinhos fazendo algumas perguntas e ela respondendo. Então, a gente explica o dia a dia de uma pessoa autista através dessa forma lúdica, que é ali no fundo do mar, com as peixinhas, e mostra a importância desses amigos de acolherem a pessoa autista, de serem o suporte dessa pessoa autista, e tem dado super certo, porque as crianças elas se identificaram muito com a peixinha, então a gente conseguiu passar aquela linguagem técnica e esse assunto que é um pouquinho mais pesado e que põe medo nas pessoas, que é o autismo, de uma forma lúdica, engraçada e super compreensível. Muito legal. Tem no Facebook também, viu, pessoal? Só procurar Peixinho Doroteia. Agora, Bruno, duas coisas que você falou que eu queria agora desenvolver com você. No início você falava, né, que fala do autismo todo dia. Sim, Isso. você vive o autismo Isso. todo dia. Não, um dia você não está mais ou menos autista. É autista todo dia. Exatamente. Agora, a forma... Aí você agora é artista, você falou. Tem outros artistas também. Isso. E isso porque existem vários níveis de autismo, né? Ou seja, Sim. há alguns que conseguem ter a vida completamente igual você, é artista, faz palestra, Isso. está aqui com a gente, eu posso dizer totalmente independente. Aliás, não existe ninguém totalmente independente, nós não somos. Mas enfim, existem vários níveis de autismo. Conta Isso. um pouquinho pra gente então sobre esse transtorno, né? Sobre o Claro. autismo. Então, é isso mesmo, sabe? Quando você fala totalmente independente, é legal porque hoje eu estou independente, mas eu não conseguia estar aqui sem o meu suporte. Hoje aqui, o meu suporte é a Dani, que é a presidente, né, da associação, a Dani Mufato. E hoje eu estou aqui porque a gente já vem com esse trabalho durante um ano inteiro. Então, esse exercício fez com que eu me condicionasse a conseguir vir aqui, conversar Eu sozinho. vejo que você está um pouco emocionado, hein? Um pouco. Eu consigo, né? Agora, falar sozinho, mas a gente precisa desse suporte. E o nível de suporte é exatamente isso. Você precisa de mais ou menos suporte. A gente brinca e brinca de uma forma séria que a Dani ela tem um filho autista de nível 2 de suporte. Então ele precisa de mais suporte, ele precisa de alguém ali com ele para poder, às vezes, passar o que ele quer falar. Só que eu preciso de mais suporte em algumas áreas que ele desembola facilmente sem precisar de suporte. Então, é uma coisa muito variável, né? A gente fala que não é uma linha reta, é o espectro, né? Por isso que é um transtorno do espectro autista. Então, em algumas áreas eu preciso de muito suporte, em algumas áreas eu não preciso de suporte. Eu sou formado em comunicação, sou pós-graduado em comunicação, então eu já tenho umas décadas aí de exercício sobre essa parte de comunicação. Mas em outras, principalmente na parte do relacionamento social, eu tenho muita dificuldade mesmo. Então, eu preciso de um suporte para poder ir me condicionando, ou então me acompanhando ali, para eu poder me desenvolver legal nessa parte social. Então, é por isso que é bem complexo também falar sobre os níveis de suporte, porque tem nível 3 de suporte que às vezes tem muita tem muita dificuldade em certas áreas, até mesmo na oralidade, mas é completamente comunicativo. Tem autistas de nível 3 de suporte que escrevem livro com ferramentas, né? São outras formas de comunicação. Exatamente, só não é oralizado, mas é comunicativo. Então, depende ali, às vezes não consegue oralizar o que ele quer ali na hora, mas ele consegue perfeitamente escrever um livro inteiro sobre um assunto. Então, é só prestar atenção nesses níveis de suporte, nessas dificuldades, né? Nesses prejuízos e
prestar bem atenção nas habilidades dessas pessoas e usar as habilidades como ferramenta positiva. Muito bom. E por que é importante, a gente está sempre falando sobre autismo, por que é importante essa informação? Inclusive, tem lei, né, específica para defender os direitos, enfim, a lei Romeu Mion, por exemplo, é uma delas, né? Eles colocaram o nome, né, do Romeu Mion por visibilidade também, né, por causa do pai dele e tudo. Mas temos aí a lei da Berenice Piana, então a gente tem direito a certas coisas, igual a lei, né, da gente ter uma identidade que fala que é do transtorno do espectro autista. Temos a lei da cordinha de girassol, que é uma sinalização, porque como o autismo ele é uma deficiência invisível, você não bate o olho e sabe que a pessoa é autista. Mas quando você chega perto ou participa, né, de algum movimento mais agressivo ou uma abordagem mais forte, a pessoa autista ela pode desregular e ter uma crise ali. Ou tá na rua e ter um alto estímulo ali de sons, de cheiro, de luz. Cinema, a gente vê, às vezes tem uma preocupação, né? Exato. Algumas salas têm essa informação e tem essa preocupação também, né? Uma coisa muito forte pra gente é acessibilidade sensorial. Então, imagina no cinema tem um som muito alto, tem aquele ar-condicionado forte, né? Aquela tela gigante cheia de luz. Então, e muitas pessoas. Então, gera muito cheiro. E isso pode desregular um pouco. E às vezes no cinema eles fazem um dia para as pessoas autistas, porque todo mundo ali se entende. Às vezes tem pessoas que têm estereotipias vocais, então fica falando. Tem pessoas que ficam pulando, ficam correndo de alegria. Então as pessoas que estão ali não ficam incomodadas, né, como a sociedade fica se fosse no meio social ali, todo mundo junto, né? Isso é a inclusão, é a gente participar desses movimentos junto com as outras pessoas. Mas as outras pessoas ainda não estão educadas suficientemente para poder aceitar essas estereotipias e essas características nossas. Então, às vezes, tira um dia para poder todo mundo ali aproveitar, senão não tem oportunidade de ir ao cinema, ver um filminho no telão ali. Você vai ao cinema? Às vezes? Vou. Aqui, depois que eu mudei para São João del Rei, eu não fui ainda. Mas eu já passei lá para conhecer e tudo, mas ainda não fui. Mas eu ia muito. Mas eu gostava de ir em sessões assim, mais no final. Às vezes tinham sessões de madrugada. Eu ia, né? Que eu morava em Belo Horizonte. E eu ia nos cinemas mais vazios. Não ia em cinemas de shopping nem nada. Eu ia nos cinemas mais alternativos, que é mais em minha área também. Então tava sempre vazio. Bom. Legal. Ô Bruno, olha, quero te agradecer primeiro por ter vindo aqui. Eu vejo a programação de vocês, eu vejo essa correria. Você mesmo falou, Daniela te deixou aqui, ela foi para outro evento. Daqui certamente você vai também te agradecer, parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua arte. Peixinho Doroteia. Pessoal, pode trocar. Digita aí no Google, Peixinho Doroteia, vai aparecer no Facebook. Digita aspas, ASPAS, isso. Tem várias informações. Procure se informar, você vai ver que não pega, olha só. Que não pega o autismo. Exatamente. Pelo contrário, né? Pode abraçar, pode pegar. E que autismo a gente nasce com ele, é uma condição genética, não tem nada disso não. Alguma coisa mais que você queria encerrar com a nossa conversa? Não, eu queria agradecer só a Rádio Emboabas por essa oportunidade, dar voz pra gente nesse dia e nesse mês, é muito importante. Então, qualquer dúvida, procura a gente lá no @Associação Pro Autistas ou @Peixinha Doroteia, que eu e a Dani, a gente está aberto para qualquer coisa, para qualquer visita, capacitação, o que der para a gente explicar sobre o transtorno do espectro autista e sobre todas as habilidades e dificuldades, a gente está aí. E todos nós temos as nossas dificuldades e habilidades também, né? Exatamente. Você lembra o endereço aqui de São João? Da Aspas? Então é Rua Bento Ernesto, 147, lá no Dom Bosco. Não tem como errar, não. Tem não. Isso aí. Ô, Bruno, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer falar com você e espero que a gente converse muitas outras vezes. Vamos sim. Obrigado pela oportunidade. Aí, pessoal, se você quiser daqui a pouco, vai lá no emboabas.com na área de podcast.